Olá, sou Douglas Guimel, coach psicoterapeuta holístico. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu quero falar hoje sobre uma coisa muito polêmica para uns, um tabu para outros, porém é uma coisa fundamental se você tem amor ao seu filho ou à sua filha que está na adolescência ou na pré-adolescência, que é aproximar-se a fim de obter um diálogo. Nós sabemos que essa idade de pré-adolescência para adolescência, que antes se dava aos 15 anos, agora a coisa está mais para os 12, até os 11 anos de idade, você já tem hoje adolescentes ou pré-adolescentes já se achando, no direito de escolher o que é melhor, de decidir o que é melhor para si. E eu quero ir ainda mais diante dos desafios que a internet, as legislações que estão surgindo por aí. Antes, nós tínhamos quase que total responsabilidade sobre nossos filhos. Eu ainda assumo essa responsabilidade, não como um sentido de autoridade, mas no sentido de amor. Se você tem amor ao teu filho, você precisa ter, uma certa autoridade. Quando eu falo de autoridade, eu não falo de autoritarismo. O grande erro da maior parte dos pais é ir para um lado, para o lado do autoritarismo ou, eventualmente, ir para o lado do liberalismo, Quantas vezes você abriu o caderno do teu filho? Quantas vezes você abriu a mochila do teu filho? Se você não tinha o hábito de fazer isso, e via fazer isso agora com a criança, com o adolescente aos 12, 13, 14 anos, fica difícil. Realmente você vai ter um obstáculo muito grande, porque você não tinha o hábito de fazer isso. Ele vai se achar, vai achar que você está invadindo a privacidade dele. Eventualmente você deixa teu filho lá largado, até criança. Muitos pais estão deixando largado ali com o celular na mão, ou eventualmente com o notebook ou tablet. Você não tem a menor noção do que está acontecendo, com quem ele está conversando, o que ele está conversando, se quem está do outro lado realmente é outra criança ou se não é um adulto se passando por criança. E nisto tudo há um grande obstáculo que nós pais mesmo colocamos para os nossos filhos, que é o fato de, quando não somos livres, liberais e deixamos a coisa correr solta, não adianta chorar se depois com 12, 13, 15 anos você vê teu filho usando drogas, por exemplo, ou andando com más companhias. E aí, quando isso acontece, é que o pai ou a mãe vai acordar, vai abrir os olhos e vai dizer, caramba, e aí parte para cima daquele adolescente com autoritarismo, e aí a coisa, ao invés de melhorar, piora ainda mais, porque se antes você não me dava atenção, por que agora você está me dando atenção? Essa é a postura de um adolescente que eventualmente se encontrava assim, se sentia sozinho, se sentia meio que desamparado, uma sensação inconsciente de abandono, porque muitos pais pensam que dar comida, colocar numa boa escola, dar tudo que tem direito para a criança, isso é um outro erro muito grande, porque você não coloca desafios para aquela criança, tipo, se você fizer isto, eu vou te dar aquilo que você me pediu. Isto começa desde a infância, você criar desafios, colocar desafios para os teus filhos, para que eles possam valorizar aquilo que eles têm, aquilo que eles conquistam. Mas não, muitos pais pensam que é só dar comida, dar roupa, dar dinheiro para eles passearem, fast food, encher o teu filho aí de hambúrguer, de batata frita, dar dinheiro para eles saírem com os amiguinhos ou as amiguinhas e você não sabe quem são essas pessoas, quais são essas companhias, qual é a educação que essas crianças tiveram, e você não sabe de nada disso, você simplesmente deixa largado. Por outro lado, existem alguns pais que são excessivamente rígidos, mantém o filho preso, não deixa ele se socializar com ninguém, a criança vai se fechando, e aí nesse fechamento, o que acontece? Dos dois, um.
ou ela vai tender a uma depressão, ou a ansiedade excessiva dela vai levá-la a uma rebeldia. E muitos adolescentes começam, já na pré-adolescência, a ter posturas e hábitos de rebeldia por conta, né, da criação, da maneira com que foram criadas e educadas. Sempre tudo na mãozinha, tudo com muita facilidade, ou eventualmente um pai ou uma mãe muito rígido, muito radical. E isso tudo, essa repressão ou essa liberalidade, isso tudo gera problemas, não só na adolescência como no futuro. O grande perigo daí está nas drogas, porque isto vai gerar, cedo ou tarde, um desejo de fuga. Essa fuga pode se dar através da sexualidade, essa fuga pode se dar através das drogas, pode se dar através do alcoolismo ou de qualquer outro vício que faça com que ela queira sair deste mundo. O índice de suicídio entre jovens e adolescentes, pasme, crianças com 12, 15 anos de idade se suicidando. Esse índice aumentou muito no mundo inteiro, são dados estatísticos comprovados no mundo inteiro. E como você deve se portar? Se você teve dificuldade ou está tendo dificuldade de se aproximar do seu filho ou da sua filha na pré-adolescência, eu vou dar aqui algumas dicas que você pode seguir para que você possa resgatar, se ainda há tempo, porque há casos muito difíceis, tá? Não vou dizer que não. Você largou teu filho ou tua filha a vida inteira, aí agora você, ao se aproximar dele, você vai ter que saber se aproximar. Tá? E quais são essas dicas? A primeira dica que eu digo, seja amigo do teu filho. Não há nada de errado, eu já vi até terapeutas ensinando, psicólogos ensinando que você não pode ser amigo do teu filho. Quem disse que não? Principalmente na adolescência e na pré-adolescência. Você ensinar ao teu filho que ele tem alguém com quem ele possa contar. Alguém que ele possa abrir o seu coração. Alguém que ele possa, sabe, o filho vem e traz problemas da escola, aí o pai, não, eu não estou afim, olha, o papai trabalhou, o papai está muito ocupado, eu não tenho paciência, não tenho tempo, fala com a tua mãe. Aí vai falar com a mãe está na TPM, eu estou com algum problema também, né? E olha, meu filho, olha só, o que você quer? Aí vai lá e dá um dinheiro pro filho, vai lá, compra lá, toma aqui meu celular, sabe? E aí o que acontece? Isso acontece às vezes desde a infância, esses comportamentos. Você evita o filho porque acha que o filho é um problema. Já tenho problema demais, eu não tenho saco para resolver problema de criança ou de adolescente. E aí é onde você comete o grande erro. Porque a criança nessa idade, ela precisa de amigo. E digo mais, qual é o único amigo que ela tem nessa idade que ela possa contar? São os pais. Sinto muito. E eu converso isso muito com os meus filhos sobre isto. Você tem colegas. Amigo é uma coisa a ser conquistada. Sabe? Você precisa saber primeiro se essa pessoa realmente reúne os requisitos para ser teu amigo. Em vida, você tem 2 grandes amigos na tua vida, teu pai e tua mãe. E teu irmão ou tua irmã, né? Porque eventualmente, né, nós também temos essa responsabilidade de fazer com que os irmãos sejam unidos. Há muitos pais que cometem erros graves, né? Olha como é que teu irmão é, olha como é que tua irmã é, e aí você começa a criar uma certa rixa, né? Porque começa a gerar ciúmes dentro de casa. Ciúmes que podem gerar até inveja. Um irmão querer sabotar o outro irmão por conta dessa divisão que o próprio pai e a mãe colocaram, às vezes de uma forma inconsciente. Jamais queira comparar um filho com outro. Cada um nasceu de um jeito. Eu me lembro que minha mãe pegava a mão nos dedos e falava assim, esse é igual a esse? Não, né? Então cada um tem um jeito de ser. Cada um tem uma natureza. Entende? Então entender e aceitar as pessoas como elas são. Ah, minha filha é muito assim. Você precisa aceitá-la como ela é, para que você possa ter acesso a ela. Se você tem algo que você acha que pode mudar, existe um limite, tá, gente? Você pode mudar algumas coisas naquela criança, mas não se esqueça que ela tem uma individualidade. Ela tem um direito de escolher. Então, o primeiro passo, seja amigo. Mostre, prove por A mais B que você é amigo do teu filho ou da tua filha. Dá esta segurança para eles. Tá certo? É necessário ter paciência, é necessário ter um momento só entre você e teu filho ou só entre você e tua filha.
levá-lo a um local, se quiser, num shopping, que seja, num fast food, num lugar qualquer, né? Ou faz aquela comida que ele ou ela tanto gosta. Senta, meu filho, senta aí, vamos bater um papo. Olha aqui, ó, o papai fez esse, né? Mamãe fez esse doce aqui, ó, o papai, né? Então, enfim, seja amigo. A segunda coisa que eu quero dizer em relação, né? E quando eu digo ser amigo, é mostrar para ele que você é amigo. Você precisa dar a ele ou a ela a segurança de que você é um amigo. E para que isso ocorra, é importante a segunda coisa, não julgar. Um grande erro que muitos pais cometem é partir para uma conversa já julgando, já com uma postura moralista. E aí o que você faz? Você faz o filho recuar. Já não vou falar isto ou aquilo porque já vi que meu pai e minha mãe não vai entender e não vai aceitar. Então ele começa a ocultar informações. Você queria entender todas as questões para poder ajudá-lo. Mas como você vai ajudar se ele ocultou informações? E por que ele oculta informações? Porque ele não está confiando em você. Ele acha que vai ser punido se ele falar alguma coisa que ele eventualmente acha que, mesmo que ele ache que não errou, ele vai achar, pô, minha mãe não vai entender isso aqui, não vai aceitar isso aqui. E aí ele vai ocultar informações e você vai ter dificuldade de ajudá-lo. Tá? Agradá-lo, né? Você precisa agradar essa criança, esse adolescente, esse pré-adolescente. Quer ver uma coisa? A menina, quando ela está na fase da menarca, né? Que ela está começando a menstruar, os hormônios nesta criança estão, sabe, loucos. É como se ela está entrando numa idade, né? Numa transição da infância. A adolescência é uma transição da infância para a idade adulta. Então ela está assim sem entender, caramba, eu ontem brincava de boneca, eu agora estou tendo esse mesmo, né, mesma coisa que mamãe, né? E ela não sabe como encarar isso, porque ela fica entre largar a infância que ela tanto ama, e muitas meninas sofrem com isto, né? Choram, passam por um momento difícil, porque está deixando de ser criança. E é muito difícil isso para uma adolescente. Para o menino, isso já é mais fácil, porque o menino ele quer ser adulto, né? Ele quer ser igual o pai, ele já geralmente ele tem essa tendência. Já a menina não. Algumas meninas também têm essa postura, mas a grande parte das meninas tem esse grande desafio. Poxa, eu tô deixando de ser menina, tô deixando de ser criança. O que vão dizer se me veem com uma boneca na mão, né? Aí ela passa a esconder esses brinquedos, que né? Só deixa ali no quarto, né? E quando vem uma coleguinha, ela já esconde a boneca, porque ela não quer que a colega veja que ela tem uma boneca. Isso não é legal. É importante que você dialogue com a tua filha, é importante que você dialogue com o teu filho, que você fale com eles que o seguinte, não importa a idade que você tem, você sempre vai ser criança, você sempre vai ter uma criança dentro de você. Você brinca com teus filhos? Se você não brinca, está na hora de repensar isto. Essa é uma das formas mais sábias e inteligentes de conquistar a amizade de um filho ou de uma filha. Qualquer idade é idade para brincar. Adolescentes brincam de quê? De bola? Então joga uma bola com eles. Interaja, mostra que você é uma pessoa simpática interagindo. Poxa, papai tá, né? O coroa, não quero o coroa se metendo nisso não. Pô, entende? Dentro de casa você pode assistir um filme junto com teu filho, comendo uma pipoca na sala. Isto é fundamental para estabelecer um vínculo mais amigável com teu filho e tua filha, e eles poderem se sentir mais seguros de se abrir com você. Deixá-lo à vontade, sabe? Eventualmente você fica ali censurando, cortando certas situações. Olha, eu não quero isso, não gosto daquilo. Filha minha não faz isso, filho meu não faz aquilo. Isto não é legal. É importante que você mostre para eles o porquê das coisas. Filho, parar num botequim com os amigos, por que você não bebe em casa? Porque parar num botequim é perigoso, a violência está muito grande, sabe? Tem pessoas eventualmente, o que você acha? Né? Eventualmente, se o teu filho está numa idade já adolescente, 15, 16 anos, não custa nada, tomar uma cervejinha com ele, um vinho, conversar como adulto, fazer ele se sentir um pouquinho mais adulto. Não há nada de errado nisto, tá certo? Fale em forma de perguntas. Isso é uma tática fantástica, sabe? Toda vez que você quer falar de um assunto polêmico,
que para você é polêmico, porque hoje em dia tem vários temas polêmicos, né? Sempre tiveram, alguns eram tabus. Esses tabus estão sendo quebrados hoje, porque as coisas estão meio que escancaradas. Como é que você vai falar de homossexualismo com teu filho? Tá certo? E se ele tem hormônios femininos a mais do que masculino? Você já observou isso? Se a barba dele está crescendo de forma normal, se a voz dele é uma voz com 14, 15 anos, o garoto já está com uma voz um pouco mais gutural. Se a voz dele ainda está fina, né? Se ele ainda tem uns trejeitos assim, ao invés de você julgar, dizer, pô, que isso? Não é comportamento de homem, né? Você já criou nele uma certa, né? Porque na escola estão ensinando outras coisas. E aí, como é que você vai conversar com essa criança? Você tem que conversar, ter amizade com ele, conversar com ele, meu filho. O que você acha disto? Qual a sua opinião acerca disso? Faz ele ou ela se sentir, né, à vontade para abrir o coração para você. Né? Faz com que ele se sinta, poxa, meu pai é meu amigo, minha mãe é minha amiga. Né? Que ele se sinta à vontade. Eventualmente, e outra coisa, tem assuntos que cabe ao pai, tem assuntos que cabe à mãe, mas existem situações em que, mesmo cabendo ao pai, às vezes o menino ele vai saber ouvir mais a mãe. Então deixa a mãe, então, olha, tá na tua vez, mulher, de conversar com fulano. Ou eventualmente a menina geralmente ela se sente mais à vontade para conversar com a mãe. Uma outra coisa muito importante que eu quero falar. Sabe aquela frase, faça o que eu falo, mas não faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Isso não existe. Esta frase é totalmente descabida, principalmente nos dias de hoje, que eles observam muito. Não só adolescente, como criança, principalmente criança. A criança observa o comportamento dos pais. E olha a responsabilidade que nós temos de passar a melhor imagem, a melhor impressão para eles. É mais jogo aberto você dizer, olha, meu filho, papai tem esse defeito aqui, mas olha, papai está observando, eu estou querendo mudar isso aqui em mim, né? E ser uma conversa sincera, que ele veja em você uma sinceridade, que ele sinta em você confiança. Pô, quer dizer, meu filho, a vida, nós estamos aqui para aprender, para crescer, papai também está aprendendo muita coisa, mamãe está aprendendo muita coisa. Olha, não repara não, mamãe às vezes é assim, desse jeito, né? Mas é porque ela está com um problema, assim. Essa interação, essa interatividade com o filho, com a filha, é fundamental para estabelecer vínculos, né? Não é criar o filho para os pais, não, esse é outro erro, tá? Mas criá-los para o mundo. Entretanto, eles saberem que aqui tem um amigo, aqui tem uma amiga, entende? Isto é fundamental para que as coisas possam fluir, né, com facilidade nesse relacionamento entre pais e filhos. Se você precisa de um coach, você precisa de uma orientação, de uma mentoria, né, familiar, também pode contar conosco. Nós também trabalhamos desta forma, orientando, auxiliando, fazendo inclusive, né, um trabalho que nós chamamos de terapia familiar, tá certo? Eventualmente, problemas relacionados à infância, crenças mal resolvidas entre pai e filho. Às vezes o filho tem um problema com o pai, não se sabe por quê. Às vezes é um problema que foi criado lá na infância. Uma maneira ríspida que o pai teve de falar com o filho gerou um certo distanciamento entre ambos. Vamos tentar unir isso, fazer uma constelação familiar. É um outro tipo de trabalho que pode ser feito. Por que o filho tem, problema de se relacionar com meninos ou meninas? Isso tudo tem um porquê, isso tudo tem uma explicação quase sempre na infância. A maneira com que eles foram criados, a maneira que eles encararam determinadas situações que eventualmente não foram muito cômodas, foram desagradáveis, às vezes não só dentro de casa, às vezes até na escola. Porque o professor, a professora, o ambiente escolar, a interação com os coleguinhas da escola, aquilo fez com que a pessoa mudasse a sua maneira de enxergar a vida. Isso tudo tem uma responsabilidade muito grande nas mãos dos pais. Por quê? Porque eu aqui dentro de casa, eu não dei a eles a firmeza do que é melhor. Não vou dizer do que é certo, mas do que é melhor. E lá fora eles descobriram que a coisa é um pouquinho diferente. Então ele tirou a conclusão sem consultar o pai e a mãe.
porque ele não tinha uma referência do pai e a mãe para saber o que é certo. E aí ele passou a desenvolver um padrão de comportamento equivocado, e esse padrão ele vai levar para a vida inteira. E a responsabilidade? Nunca é tarde. Então seja amigo, procura teu filho, tua filha, enquanto há tempo. O mundo está aí, as drogas estão aí, tá certo? As doenças, né, psiquiátricas estão aí, estão crescendo, tá certo? Tem muita criança aí com problemas graves, psicológicos graves, ocasionados por má alimentação, ocasionados por consumo de drogas lícitas, que eu chamo, né, que são medicamentos, às vezes, que você não sabe que aquilo ali gerou um problema, um transtorno psíquico naquele adolescente ou naquele jovem, né? E, na maior parte das vezes, a falta de, né, uma referência, a falta de uma segurança no meu pai e na minha mãe. Separações também geram problemas muito sérios, né, na vida adolescente, na vida jovem, na vida adulta. Então, se você precisa dessa ajuda e quiser contar conosco, estamos aqui à disposição. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. E nós vamos estar aqui sempre falando de um assunto ou outro, porque como terapeuta holístico nós abordamos o todo. E eu não poderia deixar de abordar essa questão, né, que é fundamental a fim de, né, dar uma segurança, um esteio, né, afetivo, porque nem só de pão vive o homem, não só de pão vivem as crianças, né? Mas também do amor, do carinho, da atenção, do aconchego, da segurança, de se sentir acolhido, de se sentir protegido, de se sentir amado. Ok? Gratidão, shalom.